Agora nós vamos contar uma história que poderia ter terminado em tragédia aqui na nossa região. Imagine, 10 pessoas ficaram presas, completamente ilhadas, dentro de uma parte de um rio em Santo Amaro da Imperatriz. Isso depois que uma cabeça d'água se formou, né, aumentou o nível do rio e impediu a saída dessas vítimas. A cachoeira em que os turistas estavam fica num ponto bem afastado, de difícil acesso, sem nada perto, nem sinal de celular, que dificultou, inclusive, a comunicação com a equipe de socorro. Somente um dia depois que o resgate pôde ser feito pelos bombeiros que tinham a experiência necessária para fazer essa manobra. Você vai acompanhar agora com exclusividade aqui no BG o relato dessas vítimas que nunca mais, definitivamente, vão esquecer aquele dia em que quase tiveram as vidas roubadas, o que não ocorreu graças à ação desses heróis. Cachoeira lá, só estavam vendo só a fumaça da cachoeira. Esse grupo de 10 pessoas saiu para passear na cachoeira do Salto do Rio Vermelho, em Santo Amaro da Imperatriz. Eles são do Acre. Alguns moram aqui, outros vieram passar férias na Grande Florianópolis. Até o momento do vídeo estava tudo tranquilo. Eles só não imaginavam o que viria logo depois. Valeu ou não valeu a pena, gente? Valeu a pena! Valeu a pena! Nós saímos daqui a base de meio-dia, mais ou menos. Nós almoçamos e saímos para ir lá. E a ideia é só dar uma volta? Isso, conhecer, né? Que a gente, pô, já estou perto de ir embora e eu queria conhecer a cachoeira, né? Lá, bater umas fotos e lá para levar a imagem pro Acre. E quando menos esperavam, um susto. Nós atravessamos, estava normal, como eu falei, né? E ao perceber, quando eu voltei para buscar comida, eu senti que a água deu uma subidinha. Foi na hora que eu cheguei e falei pro meu genro, vamos logo voltar que a água está subindo, que senão não tinha como nós atravessar. Aí foi nessa hora que todo mundo pegou suas coisas para não atravessar o rio, né? E quando eu vi, percebi que a água estava subindo, eu pedi, volta, volta todo mundo. E no caso que meu genro passou com a minha neta e o rapaz com a mãe dele, né? Aí foi na hora que a água subiu e nós ficamos no meio do rio. Joaquim viveu um dos momentos mais desafiadores da vida dele. Ele e a mãe estavam no meio do trajeto entre uma margem e outra do rio quando a água subiu. Uma espécie de cabeça d'água que impediu que eles continuassem. Eu fiquei ilhado numa pedra muito pequena, assim, acho que uma pedra oval, com a minha mãe. Aí minha mãe, como ela se apavora rápido, aí eu falei, vou tentar manter a calma para salvar a minha mãe. Aí eu fiquei na pedra, segurando minha mãe, e ela tentando segurar, falando, mantenha calma, mantenha calma. Ele foi o herói de segurar a mãe dele, a água chegou na cintura e em nenhum momento ele soltou a mãe dele. No momento que a gente estava correndo atrás de pau, da corda, nesse momento assim, quando a gente virava e olhava para trás, a gente imaginava não ver mais eles. Esse momento foi um momento desesperador. Mas o João e outro integrante do grupo agiram rápido. De cima da pedra, meu genro lembrou, João, o canivete. Eu peguei e atirei o canivete para ele, que ele já tinha lembrado da corda. Jamais ele ia lá e desamarrava uma corda daquela. Era coisa de segundo. E eu creio que 20 a 30 segundos ele tinha descido com a mãe dele. Aí eu tava meio, mas eu consegui pegar a corda também. Aí eu botei na frente da minha mãe e falei, mãe, segura essa corda. Eu vou falar, tu pula, aí tu pula. E vamos atravessar, e eles vão puxar, né? Aí eu falei, já. Aí eu tava no finalzinho da corda também, e ela mais na frente. Aí nós pulamos e conseguimos chegar em outra pedra. Até que nessa outra pedra eu fiquei e eles continuaram puxando minha mãe. Aí, ok, minha mãe conseguiu chegar na margem, tudo bem, mas com um grande risco, né? Porque se soltasse a corda, com certeza levava e eu não sabia que era mais velho. Para tentar sair, o grupo se dividiu. Metade conseguiu atravessar a cachoeira e o restante ficou na margem oposta. Porque se eles tivessem vindo todo mundo junto, todo mundo tinha morrido, não tinha como escapar ninguém. Como ficou aquela cerração, a gente não sabia como é que ele estava, se tinha morrido alguém do lado de lá, né? E então foi uma coisa que deixou a gente muito preocupado também. Já é 19h32, nós estamos aqui mais ou menos desde 3h30, 4 horas. E nós estamos aqui esperando o resgate. O pai acho que foi atrás do resgate.
Foi aí que um deles saiu para pedir ajuda e conseguiu acionar o corpo de bombeiros. A guarnição se equipou, então deslocou com a nossa viatura para tentar transpor o rio. Nesse momento, já foi observada a dificuldade, pois as áreas próximas à margem do rio já estavam todas alagadas. O rio já estava mais ou menos 1 metro acima do nível normal, passando por cima das pontes, forte correnteza, com galhadas e troncos sendo arrastados margem abaixo. Atravessar o rio naquele momento geraria para a guarnição um risco muito grande, sendo que o limite para a gente fazer uma área de segurança era inexistente. Já era uma queda, já com forte correnteza, e as outras 2 quedas em sequência. Então a guarnição foi começar a iniciar uma avaliação só no amanhecer, na primeira claridade da segunda-feira. Que a gente, ao amanhecer, por volta das 4h50 da manhã, com os primeiros raios luminosos no local, a gente conseguiu identificar os níveis, conseguiu monitorar que aquele nível de água, de fluxo de água da queda da cachoeira que estava alto no dia anterior, estava diminuindo, e a gente poderia, realizando uma estratégia para realizar o resgate, conseguir avançar, transpor o rio e acessar as vítimas pela primeira vez. No amanhecer, uma estratégia de resgate foi montada. O cabo Jean ajudou as vítimas no translado de uma margem à outra. No primeiro momento que eu acessei e que eu consegui conversar com um jovem que já estava descendo meio que desesperado lá a pedreira, a gente pediu para eles aguardar, não se arriscarem a descer de qualquer jeito para não causar um acidente ali e acabar dificultando ainda mais o nosso resgate. Então, no primeiro momento, a nossa conversa foi de tranquilizar eles, e quando eu vi totalmente ali a situação que eles se encontravam, eu diretamente já me reportei ao meu comandante, o sargento Acácio, e ali eu falei que a nossa primeira estratégia era passar mantimentos para eles, para manter a temperatura corporal deles, levar alimentação para eles e hidratação. Porque na primeira condição que eles se encontravam, não tinha condições de retirar eles no primeiro momento, porque eles estavam muito debilitados, estavam com muito frio, sede e fome. Entre os primeiros resgatados estava uma menina de 6 anos. Esse caso específico comoveu o cabo Silveira, que participou da operação. Eu encontrar aquela criança de 5 anos sozinha lá foi bem emocionante. Logo que a gente se deparou com ela, eu já fui abordar ela, conversar com ela, tranquilizar. Ela estava bem preocupada, estava com bastante frio, ela pediu o tempo todo para ir no colo, então a gente levou ela no cavalinho até o rio. Chegando no rio, a parte de transposição com essa criança foi um pouco mais complexa, porque como ela era uma criança pequena, a gente teve que carregar ela no colo, outra mão no cabo. Ainda no local, os bombeiros prestaram a primeira assistência para as vítimas, que estavam exaustas e debilitadas. O resgate foi tenso para as 2 partes. Os bombeiros não hesitaram em salvar as vidas que ali estavam. Agora eles deixam um alerta para que casos assim não se repitam. Eu acho que para se deslocar num local desse, tu deve se planejar, tu deve conhecer, tu deve pesquisar, tu deve ter pessoas que reconheçam ou que conheçam locais para levar vocês lá para fazer o acesso. E quando tu perceber que o nível do rio, a água, já está subindo e o cenário já não se encontra naquele mesmo patamar que tu iniciou o teu acesso, tu deve se deslocar o mais rápido possível para uma das margens e para um local que te proporciona essa segurança. Essa é uma história cheia de heróis. Sejam os bombeiros que salvaram todas essas vidas, o jovem Joaquim que salvou e mostrou um amor imensurável pela mãe. Eu mesmo podia me salvar tranquilo, só que eu decidi ficar com minha mãe até o final. Ou até essa pequena que a todo momento pedia aos bombeiros que voltassem pela sua família. Ainda eu lembro que eu fiz a brincadeira com ela assim, ó, dá o dedinho aqui pro tio, que eu vou garantir que eu só volto, eu vou entrar no mato agora, era por volta das 10 horas da noite, e eu só volto aqui quando eu estiver com os seus parentes. Falei para ela, pode confiar que até de manhã cedo eu vou voltar aqui com teus parentes. E foi o que aconteceu. No outro dia a gente estava lá com os parentes dela em segurança, graças a Deus. Nós estávamos mortos, nós tínhamos morrido e Deus ressuscitou nós. É uma coisa muito desesperadora mesmo na vida da gente ali. Uma coisa que eu não quero passar nunca mais o que eu passei. Parabéns aos bombeiros que tiveram muita coragem e técnica para realizar o resgate com total segurança e com eficiência, né? E o alerta mais do que tudo, né? A natureza é maravilhosa, mas pode se transformar
numa baita de uma armadilha. Não subestimemos a natureza. Já vimos N casos por aqui de acidentes muito graves, até mesmo fatais, em que pessoas, né, subestimaram a força da natureza e acabaram engolidas por ela. Que bom que nesse caso aqui tudo acabou bem. O alerta para todo mundo, né?